Oi, gente, tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você, retornando das nossas férias, né? Férias, mas que trabalhamos muito, tem novidades pra você, mais tarde a gente conta. Hoje aqui, direto do estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste estreia a A3 e a gente veio fazer, né? Hoje o programa especial aqui, né, Lanzoni? Pois é, um programa super especial, até pra gente falar muito sobre a A3. O Norusca estreia nesta quarta-feira. E hoje no TVC Esporte Mais a gente vem com esse fundo belíssimo, estádio Alfredo de Castilho, Casa Nordestina, é o palco do nosso primeiro TVC Esporte Mais. É isso aí, não vamos perder tempo, vou mostrar pra vocês o que vai rolar no programa de hoje. É isso aí, gente. Voltamos, vamos falar muito de Noroeste, o vôlei, Bauru. Vamos começar com o Bauru Basquete, né, Lanzoni? Vamos lá! 80 dias longe do Panela, todo mundo com saudade. E o Bauru voltou bem, voltou com vitória. Lanzoni, bela vitória. Bela vitória, frente à equipe do Vitória, a equipe bauruense conquistou um triunfo, vamos falar assim, né? Até para não misturar as coisas, mas a equipe bauruense teve uma grande partida frente à equipe baiana. Um primeiro tempo primoroso, onde a equipe mostrou uma intensidade defensiva gigantesca. Defensivamente foi uma partidaça da equipe. E alguns pontos a gente precisa falar. Duda Machado, ofensivamente, participando muito bem do sistema ofensivo do Dema. O Rafael Hetzheimer não teve tanto espaço no segundo quarto, é verdade, mas no primeiro quarto destruiu o garrafão baiano. O técnico da equipe do Vitória, o Regis Marelli, não conseguia saber o que mexer, o que mudar com o seu garrafão para que a equipe bauruense não tivesse tanto espaço. Hetzheimer fez um primeiro quarto muito interessante taticamente falando. Foram apenas 4 pontos, mas taticamente ele foi muito bem. No segundo quarto, a equipe do Vitória conseguiu até estabelecer uma defesa no garrafão, mas deixou o perímetro aberto. Aí Duda, Alex, a equipe fez a farra e abriu uma distância tranquila até para administrar no segundo tempo. Uma vitória bauruense para mostrar que o time é sim contender para esse NBB e para deixar os outros times da Liga das Américas, principalmente, bem de olho. Porque Bauru começa a crescer de nível, começa a mostrar todo o seu sistema de jogo na hora que está chegando a Liga. Para você entender um pouquinho do que a gente está falando, estivemos lá no Panela e temos nossas entrevistas. Confere aí que já já a gente volta. "80 dias longe, né? A gente viu que vocês entraram com uma motivação diferente. Até a torcida também compareceu, como nunca tinha comparecido assim num jogo normal de NBB. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, a motivação da torcida também com vocês. Muito bom, né? Muito bom voltar para casa, muito bom ver esse ginásio lotado, com uma cara nova, né? Teve uma pintura também aqui. Então a gente fica muito feliz de voltar a jogar em casa, jogar bem e conseguir uma bela vitória essa hoje. Principal diferencial hoje? Foi a equipe, né? A equipe veio muito motivada, a equipe marcou bastante o primeiro tempo. No segundo tempo acho que a gente vacilou um pouquinho, não menosprezou, mas relaxou um pouco na defesa, mas o jogo não teve perigo e a gente conquistou uma bela vitória. Hoje ter essa torcida do meu lado, já sofri bastante aqui jogando contra. A energia que eles passaram pra gente durante os 40 minutos foi essencial para nossa vitória. Mas é só uma vitória que a gente conquistou. É muito bom você estrear em casa vencendo, mas já tem que pensar no próximo jogo, que esse campeonato não tem jogo fácil. Eu acho que desde o começo do jogo, a energia, a disposição dos jogadores foi muito claro, né, da felicidade de a gente estar voltando a jogar no Panela depois de praticamente 80 dias. Então isso aí, eu acho que isso aí foi grande parte da vitória, porque jogadores estimulados, jogadores focados e querendo retribuir para o público toda essa energia e o público compareceu, que a gente sabe assim, tipo, estamos morrendo de saudade, entendeu? Então isso aí foi muito legal
e os jogadores corresponderam de uma maneira muito positiva no jogo hoje para a gente ter essa vitória. É isso aí, gente. Você conferiu as entrevistas, né? Viu que o público compareceu. Acho que o público bauruense estava com saudade desse panela cheio. É um detalhe que, assim, é ruim você ficar de fora da sua casa por 4 jogos seguidos. A equipe bauruense teve que mandar seus jogos fora da panela de pressão. Por outro lado, Fran, é interessante o que a gente viu aqui em Bauru agora nesse retorno. Como o bauruense sentiu falta do basquete. A gente não teve um público igual esse em nenhum momento no Campeonato Paulista. A gente não teve um público igual a esse em fase regular do NBB do ano passado. O NBB, que a equipe foi campeã. Então, assim, é muito bacana ver que o projeto bauruense fez falta para a cidade. E a cidade acabou abraçando o projeto nessa sua volta. A Caverna do Dragão pulsou e a torcida compareceu, 2.000 pessoas na panela de pressão. Foi algo fantástico e é algo até para os dirigentes pensarem um pouco mais. O bauruense ama o basquetebol. E quando a panela não está lotando, é porque talvez o preço está um pouquinho caro, o pessoal não está tendo condição de ir todo o jogo. Então, eu sei que a equipe tem a questão das finanças, e eu entendo essa questão, entendo também a questão do sócio-torcedor, mas eu acho que alguns ajustes, porque é sempre legal ver o ginásio com 2.000 pessoas, ver o ginásio lotado, como a gente viu nessa semana. Então, assim, não é querendo ser o chato, mas às vezes a gente pode ganhar na quantidade, não no valor de um ingresso unitário. Você pode vender mais ingressos. Então, foi algo que mostrou muito que o povão estava com saudade da equipe. E não só o chacoalhão que deu na torcida, né? Mas os jogadores. A gente percebeu uma diferença, né? Eles entraram com aquela gana, com aquela saudade. Estamos em casa. Fran, né? Jogar em casa para o jogador de basquete, você pode falar até melhor do que eu, isso, porque você foi profissional. Mas jogar em casa já tem algo a mais pro jogador. E ainda o cara fica um bom tempo não podendo jogar em casa. É um problema para jogador. Você imagina, por exemplo, o Alex, Chilton, jogadores que têm família, o Hetzheimer, que tem criança, que quer vir. Aí tem ao invés de ver o jogo aqui na panela de pressão, tem que ir para Lençóis Paulista, tem que ir para Botucatu, tem que ir para São Carlos. Mesmo apesar da distância ser um pouquinho, mas mesmo assim não é a mesma coisa. O cara, quando vai ter que jogar em São Carlos, o cara não vai poder voltar e ter aquela noite de sono legal que ele pode ter com a família dele. Não vai poder ter aquela noite tranquila, final de noite tranquilo com a família. Não vai poder ir na lanchonete depois do jogo, lá com a sua família. É diferente, inclusive, para o jogador. E aí você soma-se a isso, a 2.000 pessoas bufando, vibrando o tempo todo pelo Dragão das Sem Limites, deu no que deu. A equipe bauruense entrou com uma intensidade. O Vitória não viu a cor da bola no primeiro tempo. E olha que a gente não está falando de qualquer equipe. A gente está falando de uma equipe que, na minha opinião, é uma das mais acertadas desse NBB. É bem verdade. Não tem aquele poderio financeiro que gostaria que outras equipes têm. Tanto que poderia estar jogando a Liga das Américas, mas disse não. Porque sabe que não tem bala para isso, sabe que não tem poderio financeiro para isso. Então, é uma equipe que é acertadinha, é uma equipe que faz bons jogos. Antes de vir jogar aqui em Bauru, fez uma partidaça em Franca, com estreia de Landrin, com o ginásio abarrotado. Então, assim, e mostrou muito mais dificuldade aqui em Bauru do que lá em Franca. E olha que Franca tem um time estrelado. Então, o Bauru Basquete começa a mostrar que taticamente está evoluindo na hora certa. Ótimo jogo, né? A equipe do Vitória, não só esse ano, mas como a temporada passada também, foi um time que deu trabalho para todas as equipes, né? Tirou o Mogi também, né? Das quartas de final, quartas, né? Das quartas. Das quartas de finais. Inclusive, um detalhe, né? De novo, o Guerrinha perdeu para um playoff pro Regis Marelli. Se não me engano, já foi o 4º playoff seguido que o Guerrinha, apesar de ter um time financeiramente maior, com um poderio ofensivo maior do que o time do Regis Marelli, ele perde. Foi aqui em diversos playoffs contra São José, por Bauru, e agora no playoff entre Mogi e Vitória. É um técnico que consegue enxergar bem taticamente o Guerrinha, né? Ótimo técnico, a gente tem que destacar também, né? Estava entre os 3 melhores técnicos. Acabei votando nele, eu acho que ele fez um ótimo trabalho temporada passada, mas não venceu. Mas enfim, Bauru jogou muito bem, mostrou que manda, que tá mandando em casa. Bauru tá crescendo, né? Era o que a gente esperava já. Rafael vem crescendo, muito criticado nas outras partidas, mas vem mostrando que
vale o valor pago, né? Ah, com certeza. E assim, por que o torcedor tava criticando? Não era nem porque o Hetzheimer não tava jogando, mas era por ver lá em Franca o Gé arrebentando. E todo mundo entende, e a diretoria mesmo fala abertamente isso, que não dava para segurar Alex e Jefferson trazendo o Rafael. E eles iam trazer o Rafael Hetzheimer de volta porque entendiam que era um pivô que faz diferença. Então aí seguraram o Alex, fizeram até proposta pro Gé, o Gé queria ficar, aí tem toda aquela questão que já foi comentado aqui na TVC, inclusive com o Beto Fornazari, mas aí o Beto acabou saindo, acertando com a equipe de Franca. E o torcedor muita gente ficou criticando o Rafael Hetzheimer, porque viu o Jefferson arrebentando no Campeonato Paulista. Mas a gente sempre alertou aqui, a equipe de Franca vai ser uma equipe que vai despontar muito cedo, porque a preparação de Franca foi para ser campeão paulista, porque Franca precisava e precisa ainda hoje, porque não foi campeão paulista, urgente tirar esse grito de campeão da torcida do Pedrocão. Então, a equipe de Franca apostou todas as suas fichas no Paulista. Acabou não conquistando resultado, vem mais forte ainda para o NBB, trazendo o Leandrinho, fazendo proposta para o Varejão, trazendo o Rafa Luz. Mas, mesmo assim, os jogadores que já estavam lá, é algo para a gente perceber, inclusive, agora nesse segundo turno, como é que vai se portar a equipe francana. Porque o pico da equipe francana foi muito cedo. Daqui a pouco vai começar a cair. Me lembra muito a equipe do Pascoaloto Bauru, que fez um primeiro turno primoroso, se não me engano, chegou até a maior sequência de vitórias da história do basquetebol brasileiro, venceu Liga Sul-Americana e Liga das Américas invictos, chegou no playoff do NBB, acabou caindo fisicamente, quase perdeu a semifinal para Franca, os quartos de finais para Franca, quase perdeu a semifinal para Mogi, numa bola dos 3 pontos, não lembro até hoje, do Murilo Becker na prorrogação, a gente acabou voltando com a vitória. E aí chegou na final, a equipe caiu para um Flamengo, mas a gente via que estava desgastado. Então, é algo para a gente ficar de olho em Franca. E por outro lado, a gente vê um Bauru que começa a crescer o seu nível justamente na virada de temporada, na virada de ano, que começa a ser a parte mais decisiva do basquete brasileiro. Bom, falando, o Bauru também teve outro jogo contra o Basquete Cearense, venceu. Tava bem, porém, último quarto, quase deixou a desejar, né, o Lanzoni. Tomou mais de 30 pontos do Basquete Cearense, gente, e quase custou a vitória. Pois é, vinha fazendo uma partida interessantíssima, no terceiro quarto chegou até a abrir 14 pontos, ali parecia, eu que tava fazendo a tradução pro pessoal da 87 FM Agudos, virei e falei, agora você esquece que não tá tranquilo, tá favorável, mas a equipe do Basquete Cearense chegou a fazer um 31-20 no último período e assustou. Não vou falar que flertou com a vitória, mas que ligou o sinal de alerta para a equipe bauruense, isso ligou. Bom, vamos conferir as entrevistas então. Daqui a pouco a gente volta a comentar um pouquinho mais desse jogo. Stefano, 15 pontos no último quarto, de repente o time sofreu um apagão. Qual que você acha que foi a maior dificuldade? A gente desfocou no momento que não precisa, no começo do último quarto, a gente sabia que eles iam em busca do jogo e acho que isso relaxou no momento que não pôde. Então isso a gente tem que continuar trabalhando e uma bela vitória e o time está de parabéns. 3 jogos fora agora, pensando no Vasco já, o Vasco que está um time desfalcado, você viu que estão acontecendo algumas coisas internas, é melhor para o Dragão? Cara, melhor nada, a gente tem que continuar focado, treinar mais forte ainda e buscar uma boa vitória fora de casa. Hoje a gente teve o controle do jogo praticamente uns 40 minutos, conseguimos trabalhar certas bolas que a gente treinou e tivemos sucesso aí, mas o importante é a vitória, a gente está bem agora, voltando para casa e jogando aqui em casa, diante do nosso jogador aí, da nossa torcida, é importante. Rafa, o Basquete Cearense em 10º, né? Atrás do Vitória também. Mas você acha que o Basquete Cearense ainda é um time melhor que o Vitória? Deu mais trabalho? Acho que sim, eles vieram de uma derrota dura lá em Franca de 20 pontos. Talvez a gente não defendeu como deveria defender algumas bolas, mas como eu falei, a gente estava no controle do jogo, o jogo inteiro e conseguimos aí essa vitória.
Foi uma dificuldade para vocês hoje, vendo que o time deles, a maioria dos pontos foram dos pivôs? O time deles vem com um garrafão muito pesado, né? Eles têm jogadores bem altos, bem fortes. Então a gente soube utilizar isso jogando um pouco fora, que eles tinham. A gente tinha vantagem com os laterais, então a gente jogou bastante com os laterais embaixo. Mas a gente conseguiu com o Rafa também, jogando em cima do Fioroso, em cima dos pivôs 4 deles. E isso foi o grande passo para a gente ganhar o jogo. O NBB mostra que você não pode bobear em momento algum. E você não pode desconcentrar, não pode perder o foco e se acontece isso, você acaba tendo o risco de perder uma partida. Mas ao mesmo tempo nós soubemos ter o controle ali no finalzinho de manter na frente e uma vitória que é importante para a gente embalar no campeonato. Demetrios, a gente viu os 3 pivôs, né, do basquete cearense muito fortes, muito experientes também. Você acha que teve um pouco de dificuldade do time do Bauru marcar eles? São jogadores de qualidade, jogadores que podem fazer diferença. A gente soube aproveitar algumas situações quando eles estavam na quadra também, de fazer uma defesa dobrando. Mas eu acredito que no final a gente conseguiu ter uma consistência e saber os momentos exatos de boas decisões. Bom, voltamos aí, vimos as entrevistas, né? Tinha tudo para ser um jogo fácil, até o final do terceiro quarto estava fácil, né? O Bauru emplacou aí 16 pontos de diferença. Acabou sendo apertado, né? Principalmente o jogo dos pivôs deles foram muito bem, né? Entrou bem o jogo de pivô da equipe do basquete cearense. Bruno Fioroto cresceu demais no último período. E a equipe do basquete cearense acabou mostrando que pode chegar mais e que pode apresentar mais esse NBB. É uma equipe que, na minha opinião, está devendo. Tem peças para construir um jogo melhor. Não fez bom primeiro tempo. O primeiro tempo que o Baurense conseguiu dominar tranquilamente. Não pisou o pé no acelerador em nenhum momento. Tranquilizou o jogo. No terceiro período, na segunda parte para o final, a equipe deu uma acelerada. E a intensidade defensiva bauruense acabou com que a equipe fizesse uma vantagem de 14 pontos. Só que aí veio o último período e a equipe do basquete cearense cresceu. Ligou o alerta da equipe do Bauru Basquete, e aí eu tenho que destacar o Duda Machado. Pro bem e pro mal. Era um momento onde a equipe do basquete cearense vinha de 2 bolas de 3 pontos. Tava com uma sequência de 6-0. Aí ele vem num contra-ataque, 17 segundos, para trabalhar a bola ainda. Ele parte para uma infiltração num lado que só tava ele. O Bruno Fioroto e o Leozão acabaram fechando nele, dando o toco. E na sequência, contra-ataque da equipe do basquete cearense, mais 2 pontos. O Duda é um cara que ele precisa acalmar um pouquinho mais a jogada. E a gente sabe que não é essa a característica dele. Mas a gente espera que mais pro final é um tipo de lance que, assim, num jogo contra o basquete cearense, ele mesmo conseguiu ser o cara para fechar o jogo. Que ele assumiu a bola e conseguiu conduzir o time bauruense para a vitória. Mas se acontece isso contra o Mogi, contra um Flamengo, contra um Franca, é que o Bauruense poderia ter custado a derrota ali nesse lance. Porque se ali, meu amigo, você faz 8-0 em sequência, você sabe como é, Fran. Para outra equipe se recuperar é muito complicado. Então, é um jogador que, na minha opinião, é fundamental para essa equipe bauruense, a maneira como ele vai se portar. Se ele conseguir se acalmar em determinados momentos, ter um pouquinho mais de paciência e conseguir conduzir um pouco mais a bola, a equipe do Bauru Basquete tem tudo para ter uma grande arma, porque ofensivamente o Duda é um baita no gatilhaço. Tem uma bola de 3 certeira, ele tem até um corte para infiltração em bandeja interessante. Então ofensivamente é um jogador fantástico, mas tem que tomar esse pequeno cuidado, não pode acelerar tanto o jogo. Tem horas que o jogo pede um pouco mais de cadência. Acho que precisa entrar um pouco a bola dele. Eu vi diversas vezes a defesa do basquete cearense marcando por zona. Teve uma vez que o Duda chutou 3 bolas, gente, seguidas e não caiu. Acho que também precisa entrar um pouco a bola dele, ter aquela calma, né, para arremessar. Acho que às vezes ele arremessa muito afobado, né? Porque as bolas precisam entrar, né? Porque senão, e ele tem um belíssimo arremesso. Exatamente. Porque se não entra, os outros times, olha, peraí, a bola do Bauru não tá entrando, vamos marcar a zona também. Bauru teve muita dificuldade quando fez seu jogo contra a zona, né? E essa questão de saber cadenciar um pouco mais o jogo, saber pensar mais
o jogo, parece que o Bauruense está ligado um pouco nisso, né? E aí vem a informação que a gente trouxe, até foi no jogo contra o Vitória, eu tive essa informação, conversei com um agente do Fúvio, jogador que pertence ao Vasco, só que o Vasco está sofrendo problemas financeiros gravíssimos, problemas políticos, na verdade. O Eurico Miranda perdeu a eleição para o Júlio Brandt e nessa troca de poder ele não está pagando o pessoal. Jogadores do basquete, tem alguns, que a informação que nos chegou é que não recebeu ainda na temporada toda. E não só essa temporada, explicando para quem está em casa, não só essa temporada, tem jogadores da temporada passada também que acabaram saindo do Vasco por conta de pagamento, Sim. né? É o caso também do Murilo Becker, que jogou aqui. O próprio Murilo, ele acabou confessando para nós no jogo contra a equipe do Vitória, ele saiu do Vasco sem receber alguns salários. E assim, a situação no Vasco tá preocupando. E você soma a questão do Fúvio, o Fúvio ficou 6 meses sem receber em Brasília. E a informação que nos chegou, o pessoal do Vasco nega isso, e o agente não me confirmou isso também, é bom que diga isso. Mas a informação primeira que chegou para nós é que o Fúvio não tinha recebido ainda então também no Vasco. Então você junta 6 meses de Brasília com 6 meses de Vasco, dá 1 ano. 1 ano sem receber, gente, para. Daqui a pouco pode chamar de Luiz Lanzoni esse cara, brincadeiras à parte. Não dá pro cara trabalhar um ano sem receber. E aí ele fica numa situação muito complicada. Então, assim, o jogador tá entrando na justiça. A gente viu, por exemplo, o Nezinho também teria entrado, mas nesse sábado já entrou em quadro à frente da equipe do Franca. O David Jackson, o agente dele, também me confirmou, e ele deve estar acertando com o time da Argentina. É até bom a gente ficar de olho se é o San Lourenço, que é adversário nosso na Liga das Américas, mas o David Jackson está acertando no basquetebol argentino, e tem essa situação do Fúvio. Bauru já falou pra gente que, caso ele resolva a situação dele com o Vasco, até o dia 17, porque tem que ser até o dia 17 essa resolução, o Vasco tem que dar uma carta de liberação pro jogador e ser apresentado à Liga. Se o Vasco da Gama fizer isso, o agente do jogador já sabe que Bauru está sim interessado no jogador e irá fazer uma proposta oficial. Outra coisa, informação sobre o Fúvio. O Corinthians é outra equipe que está interessada no seu basquetebol. O Corinthians está montando um projeto para Liga Ouro. O Corinthians sabe que o Fúvio é um jogador de renome nacional. É um jogador que chama muita atenção de todo mundo. E para uma Liga Ouro é muito complicado você trazer esse tipo de jogador. Mas se o Fúvio não resolver essa situação até dia 17, ele não pode jogar mais no NBB. Ou ele joga no Vasco ou não joga mais em nenhum lugar. E o Corinthians poderia ser uma saída. O Corinthians já fez a proposta oficial ao Fúvio, ao agente dele. O agente dele me confirmou isso. O Corinthians já fez a proposta. Resta agora a gente saber. Eu acredito que se ele conseguir essa liberação até o dia 17, muito provavelmente a gente vai ver um novo camisa 11 aqui em Bauru. Agora, se o Fúvio não conseguir essa liberação, infelizmente, o Fúvio não terá a mínima condição. Eu não vejo o Fúvio acertando para jogar uma fase da Liga das Américas aqui. Que pode. É bom a gente até falar isso. A Liga das Américas é um torneio que permite você contratar jogadores para jogar só essa competição. Então, mas eu não vejo a diretoria bauruense fazendo isso. Não é da filosofia de trabalho do Bauru Basquete fazer isso. E um ótimo jogador também, um ótimo armador para vir acalmar o jogo. Às vezes o Bauru também sente essa falta do jogador. É uma peça que falta. Porque assim, o Kendall Anthony é um armador que tem muito volume ofensivo. O Duda Machado, ele é um ala armador que também tem muito volume ofensivo. Mas os dois têm no ponto fraco a mesma coisa. Quando precisa cadenciar o jogo, eles não têm essa característica. Então, até por conta disso, a equipe bauruense já conversou com alguns patrocinadores para poder, se de fato aparecer essa oportunidade de mercado, ir lá e fisgar. Porque muda o patamar da equipe. Hoje, Bauru já é contender para o NBB. Hoje, Bauru já é contender para a Liga das Américas. Trazendo o Fúvio, para mim muda o patamar da equipe. A equipe começa a virar favorito. Ah, tem o Franca lá com o SESI. Eu não estou tirando todo o favoritaço da equipe de Franca. Mas também não dá para negar o nível de jogo que o Bauru ganharia com o Fúvio aqui. Para mim, polarizaria o favoritismo do NBB. É isso aí, gente. Próximo jogo do Bauru Basquete, então, encontra a equipe do Vasco, justamente a equipe do Vasco, né? Depois Campo Mourão e Paulistano.
dá pra vencer pelo menos umas 2 partidas, né? Eu vou ser sincero, pra mim o Bauru tem que ter o pensamento de com 3 vitórias. Passar com 3 vitórias, porque até pra dar aquela tranquilizada, eu acho que na volta da primeira fase da Liga das Américas a gente deve perder alguma coisa, porque vai ser uma semana muito intensa e acaba prejudicando fisicamente a equipe. Então na volta do NBB eu já conto com alguma derrota. Então por isso que eu acho que agora essas 3 partidas não pode pensar não, tem que ser 3 vitórias pra tranquilizar e pra continuar o ritmo do Bauru Basquete rumo ao G4. É isso aí, gente. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta direto aqui do Estádio Alfredo de Castilho. Exatamente. Lembrando, quarta-feira tem estreia do Norusca na Série 3, tem Noroeste, Mogi. É isso aí, gente. Até daqui a pouco. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queremos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo, maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Oi, gente, quero convidar você a assistir o nosso programa TVC Esporte Mais, toda segunda-feira, às 10 da noite, ao vivo, pela nossa TV e no Facebook, com convidados especiais falando do nosso esporte bauruense. TVC Esporte Mais. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queremos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo, maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer.
Oi, gente, quero convidar você a assistir o nosso programa TVC Esporte Mais, toda segunda-feira, às 10 da noite, ao vivo, pela nossa TV e no Facebook, com convidados especiais falando do nosso esporte bauruense. TVC Esporte Mais. TVC, a TV mais perto de você. Bom, gente, voltamos do intervalo então. Estamos aqui no estádio Alfredo de Castilho. Que gostoso estar gravando aqui, né? Programa especial. Com certeza, né, Fran? A gente está acostumado a vir todo dia aqui para fazer a cobertura do Noroeste, para fazer a cobertura da equipe comandada pelo Tuca Guimarães. Poder fazer um programa daqui do Alfredão está sendo uma experiência muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Norusca, mas antes vamos falar do vôlei, que retomou aí suas atividades, né? E retomou com vitória aqui no Panela de Pressão contra a equipe do Brasília. Pois é, a equipe treinou muito durante o Natal e o Ano Novo. Foi a equipe, inclusive, que mais treinou nessa Superliga. Mas vamos combinar também, né? Tava precisando, né? Cá entre nós. A equipe bauruense acabou o ano com uma derrota para a equipe de São Caetano, que não foi legal. Aí veio a vitória frente à equipe do Pinheiros, que é algo pra gente comentar um pouquinho, a equipe do Pinheiros mais pra frente. Mas vamos falar sobre o jogo do Brasília. A equipe foi muito bem no primeiro set, no segundo acabou dando uma vacilada. Poderia ter saído com 3-0, mas do outro lado viu uma equipe do Brasília fazendo talvez sua principal partida tática nessa Superliga. A Malu muito bem oposta, inclusive, olho em Malu. Luiz Lanzoni está avisando. Olho em Malu, oposta da equipe de Brasília, deve ser disputada por grandes equipes na próxima janela de transferência. Não estou falando quais, mas que devem ser disputadas pelas equipes na próxima janela de transferência. Com certeza vai ser a destaque da equipe de Brasília. Fez um grande jogo aqui em Bauru, mas a equipe teve um volume maior. A Tiffany conseguiu fechar bem o jogo, principalmente no quarto set, a equipe saiu com a vitória. Gente, temos aí as entrevistas, né? Daqui a pouquinho a gente volta a comentar um pouquinho mais desse jogo e do próximo. Eu acho que a gente vem crescendo muito no campeonato. E a entrada da Tiffany está ajudando e muito. É o nosso desafogo, né? Mesmo tendo esses erros no final do set, ela está sendo nosso desafogo, está ajudando muito. Então o time vem crescendo. A gente não está pensando agora em pontos. A gente está pensando em equipe junta e crescer, e está dando certo. O primeiro e o segundo set que a gente fez foi perfeito. Então a gente ganhou fácil o primeiro e o segundo. Então a gente entrou no terceiro set um pouco abaixo e fez que elas acreditassem que podia ganhar. Então elas jogaram melhores também. Por quê? Porque elas acreditaram, mas a culpa foi toda nossa. E aí ficou mais difícil agora no final, mas pelo menos deu pra gente ir junto e ter levado a vitória. Ju, você acabou entrando no decorrer da partida e foi fundamental nesse quarto set. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a partida de hoje. Você desenhou uma partida tranquila para a equipe nos 2 primeiros sets, mas a partir do terceiro o Brasília fez movimentações táticas que acabou complicando o jogo, né? Começamos muito bem o jogo, né? Sacando bem, passando muito bem. A partir do terceiro set começamos ali a falhar um pouco na recepção. Eu acho que dificultou um pouco a nossa virada de bola, principalmente no side-out, né? Então eu acho que elas cresceram bastante com essa diferença na partir do terceiro set, e eu acho que fundamental assim, a gente entrar bem para ajudar a equipe, né? Acho que é legal às vezes mudar um pouco a característica também, né, da levantadora, às vezes estava um pouco mais marcado, aí troca. Então a gente sabe que não tem jogo fácil na Superliga, cada jogo é uma batalha, e cada batalha a gente sabe que é pontinhos a mais para a gente crescer na classificação, para classificar melhor nos playoffs, para ter mais chance de ir para a semi. Então é isso aí, é seguir firme nessa batalha, crescer cada jogo a mais, aproveitar o fator casa, né, com a torcida, que as adversárias sentem também, e conseguir uns bons resultados aí pra gente classificar bem para os playoffs. Uma coisa que impressionou no quarto set, que vinha sendo uma preocupação anteriormente para a equipe, mas hoje a equipe acabou mostrando até muito forte isso, foi a questão física. A gente vê uma evolução na equipe nesse aspecto, né? Nosso time agora está entrando numa fase que a gente tá melhor fisicamente, né? A gente estava numa fase meio presa, que a gente estava fazendo força, então é normal assim para toda a equipe sente. Aí vai de planejamentos, né? Tem equipe que salta antes, tem equipe que salta depois, então eu acho que agora a gente está no crescimento aí e a gente vai só tende a melhorar. Então
para os próximos jogos o planejado a gente só melhorar. Eu acho que foi a primeira vez, assim, acho que na Superliga inteira que a gente consegue fazer 2 sets tão consistente como a gente fez. Uma coisa muito importante. Teve duas formações que ele utilizou que ficou muito boa pra gente. No terceiro set ele veio com uma formação diferente que modificou o sistema tático, a gente teve que modificar o saque. Então, assim, o que aconteceu? A gente perdeu agressividade no saque. Perdendo a agressividade no saque, elas cresceram no jogo. Então não pode. Ele fez uma mudança lá do outro lado e a gente não poderia ter perdido a agressividade no saque. Então demorou para ajustar. E aí depois eu tive que ter tranquilidade para deixar elas no jogo, cabeça boa, para a gente não correr o risco de errar mais do que o necessário. Bom, vimos aí as entrevistas, né? Temos que destacar a Tiffany, né, que vem fazendo boas partidas, né? O pessoal meio que gerou uma polêmica aí por conta da... Até sobre isso, no jogo contra o Brasília, eu vou ser sincero. A Tiffany mostrou que ela pode ser. Vai ser uma jogadora que vai ter destaque? Vai, até porque ela é uma oposta. Oposta faz mais pontos, geralmente, do que qualquer outra jogadora no vôlei. Só que a própria Tiffany mostrou no jogo contra o Brasília que tem suas deficiências. Então, assim... Com todo respeito, ela pode vir a ser destaque da equipe do voleibol em partidas? Pode, porque é da posição, geralmente oposta, eu volto a repetir. É a jogadora que faz mais pontos na partida. Mas a Tiffany, por exemplo, o set que a Ballroom entregou para a equipe de Brasília, foram no erro da Tiffany. Não é uma jogadora, como muitos estão querendo falar, que vai tomar a vaga de emprego dos outros. É aí que eu estou falando do Pinheiros, a Mari Casemiro, a Ju Paz e o técnico Paulo de Tarso, da equipe do Cruzeiro. Os três deram uma entrevista à Veja, soltando cobras e lagartos por conta da Tiffany aqui em Bauru. Eu não vou comentar sobre a Gil Paz, porque eu confesso que eu não conheço. Apesar de ela ter falado alguma coisa de que estava complicado para bloquear, e ela é uma líbero. Como que líbero bloqueia? Líbero só defende, mas tudo bem, vou deixar passar. O Paulo de Tarso, quem conhece o currículo dele já fala por si só. Já arrumou confusão com o Fabiano Kivieck, com a Juma, com um monte de gente. Então o currículo dele fala por si só. Mas me surpreendeu a Mari Casemiro falar. Porque a gente conviveu com a Mari Casemiro durante 2 anos. E a Mari Casemiro pode falar o que for dela, mas era uma jogadora cabeça. Me surpreendeu ela falar justamente falando que a jogadora como a Tiffany pode tomar espaço de trabalho. E ela ainda deu uma indireta para a Thaísa, que é central da seleção brasileira e que vem sendo uma das maiores apoiadoras da Tiffany. Falando que, tem uma central aí que fica defendendo, mas é porque não apareceu nenhuma trans central para roubar a vaga dela no mercado de trabalho. Com todo respeito, Mari Casemiro, você não vai perder emprego por causa da Tiffany. Você pode perder espaço no mercado do voleibol por conta dos seus erros técnicos, que a cada ano vão aparecendo mais. Aqui em Bauru, a gente precisa lembrar do primeiro ano seu, foi uma das jogadoras que fez igrejinha para a saída do Chico dos Santos. No segundo ano que a equipe poderia ter almejado mais na Superliga, teve erros técnicos fundamentais para a eliminação da equipe. Eu vou citar aqui alguns. No segundo turno da Superliga contra o Minas, lá em BH, o Bauru fez 9-3 no tie-break. 9-3. A Fran, que hoje está em Barueri, sacou 6 vezes em cima da Mari Casemiro. O Minas virou o jogo. A equipe bauruense perdeu um tie-break por conta das quinadas da Mari Casemiro. Contra o mesmo Minas, quartas de finais, jogo lá em BH, quarto set, equipe bauruense vencendo o jogo. Ela quinou. Então assim, com todo respeito, não é uma jogadora trans que vai tirar o teu lugar no espaço de mercado de trabalho. Eu até acho que a Mari Casemiro é uma jogadora que tem muito mercado ainda. Mas Mari, ao invés de ficar falando mal da Tiffany, com todo respeito, faz o trabalho, vai ser melhor. É isso aí, gente. Antes de falar de qualquer pessoa, né, a gente tem que ver o que a gente está fazendo, né? Como que a gente está contribuindo, o que a gente está fazendo de melhor, se a gente pode melhorar, antes de estar falando da outra pessoa que a gente não sabe a vida também, né? Vamos falar do jogo contra o SESI, né? SESI que também não é uma forte equipe, né? Mas Bauru venceu bem. Venceu por 3-1, mas aí foi talvez nessa sequência foi o pior jogo da equipe bauruense. A equipe em alguns momentos foi displicente, o técnico Fernando Bonato até falou sobre isso. Mas é importante a gente principalmente falar que, de novo, a Tiffany não foi bem, mas
A Ju Carrijo entrou na partida e deu uma distribuição de bola interessantíssima para a equipe, uma distribuição de bola diferenciada e é algo que, na minha opinião, o técnico bauruense vai ter que começar a olhar com mais carinho. Eu sei que a Juma ajuda muito na questão de sistema, principalmente no bloqueio, mas a Ju Carrijo está começando a pedir passagem no levantamento. E a questão da Andressa, fundamental, jogadora meio de rede bauruense, na minha opinião, a melhor da partida frente ao SESI. Jogaço da Andressa. Vamos ouvir o que o pessoal falou com a gente? Vamos, gente. A gente vai ouvir, já já a gente volta. Você entrou, mudou a distribuição da equipe. Que jogo complicado hoje aqui contra o SESI, né? Impressionante contra o SESI como encaixa a partida, né? A gente estava até comentando ali antes do jogo que contra o SESI o nosso jogo encaixa, então a gente tinha que vir bem concentrado, porque a gente sabia que ia enfrentar essa pedreira aí, a gente não foi diferente nos placares, né, 33-31 ali no terceiro set. E é isso aí, cada uma que está ali de fora, entrar, tentar mudar um pouquinho o jogo, é bom para o Fê, esse leque de oportunidade de jogadoras que ele tem no banco, né, que pode vir mudando. A Gabi Canji também entrou muito bem ali no fundo, ajudando um pouquinho a gente no momento que a Palácio deu uma caidinha ali, então eu acho que é importante esse time homogêneo, para a gente crescer cada vez mais. Qual foi a peça fundamental ali naquele finalzinho de set, no terceiro set? Porque ali poderia mudar o jogo, poderia ir para qualquer um dos lados e o resultado final poderia ser mudado. O que foi fundamental ali naquele final de set? Sim, houveram vários set points, né? Então nessas horas a gente tem que saber que é o detalhe que faz a diferença, é um errinho bobo de comunicação que dá o set para outra equipe, que pode mudar a história do jogo, né? A vitória pode mudar completamente. Então é os detalhes mesmo, a gente ter cabeça tranquila para saber definir o ponto na hora certa, não afobar e querer já definir de primeira. Trabalhar o jogo, saber quem está na rede, estudar ali a levantadorinha, coloca na levantadora, trabalha ali o bloqueio para depois matar o ponto quando estiver inteira. Que jogo! A equipe do SESI conseguiu crescer no segundo e no terceiro set, foi um suador. Jogo muito complicado para a equipe bauruense hoje. Tudo bem, o nosso sistema hoje acabou não funcionando tanto, né? Eu acho que no primeiro set o sistema funcionou perfeitamente e até a parte final do segundo set a gente estava muito bem. E depois a gente acabou cometendo erros demais no segundo set, e então a gente trouxe a equipe do SESI para o jogo, porque a gente tinha construído uma vantagem tão grande que eles não tinham mais reação. E a gente acabou cometendo erros no final do set. A ansiedade de fechar o segundo set atrapalhou. E isso trouxe o SESI para o jogo. Eles já começaram o terceiro set no nível que terminaram o segundo. Então foi um jogo bem duro e somente no quarto set a gente voltou a fazer o nosso sistema de novo. Dá para esperar a sequência, agora tem uma pausa, depois a equipe volta à quadra. Dá para dar uma olhada agora na classificação, dar pelo menos uma respirada e tentar mirar o alto? Olha, em termos de classificação, acho que isso é uma das coisas assim que está prendendo um pouco as meninas também. A gente tem conversado muito sobre isso, deixar as coisas acontecerem com mais tranquilidade, entendeu? A gente está carregando uma responsabilidade de uma temporada passada e tudo, essas comparações, a gente está tentando fazer o nosso trabalho com calma. Acho que não é assim, em função do que foi o ano passado vai ser esse ano. São jogadoras diferentes. Então, ter tranquilidade para fazer. Lógico, olhar para a tabela agora com mais 3 pontos, completamente diferente do primeiro turno, é importante para a gente. Tem uma sequência de jogos duríssimas, mas que a gente também fez jogos bons. Então, o primeiro passo agora é descansar, porque depois do Natal a gente trabalhou demais. Então, agora é hora de dar uma descansada, recuperar e começar tudo outra vez. Bom, voltamos aí das entrevistas, né? É bom também, Lanzoni, saber quando uma jogadora não tá bem, a outra tá entrando e dando conta do recado. É bom ter uma equipe assim, né? Com certeza. E aí foi de fundamental importância para a equipe bauruense essa situação. E não foi a primeira vez que a Ju entrou numa fogueira e acabou entrando bem. Eu volto a repetir. Eu acho que a Ju já tá merecendo uma vaga na equipe titular. Mas é importante você ter essa reserva que quando entra e modifica a maneira de jogar, entra e modifica a maneira da equipe. E acho que é uma arma importantíssima para a equipe continuar tendo. Então, mesmo que a Ju Carrijo não seja titular, continue a Juma, eu acho que é uma arma importante ter a Ju Carrijo estimulada, com fome de jogo e quando entrando bem. Outro ponto que vale a gente falar,
o rodízio que o Bonato tá fazendo em oposta. Não tá deixando a Elo ficar parada, não tá deixando a Elo esquecida. Apesar da Tiffany ter entrado bem na equipe, apesar da Ariane estar num momento muito bom, ontem contra o César, por exemplo, a Elo entrou, participou bem do jogo. Então é importante esse rodízio até para mostrar pro grupo que todo mundo é importante. É isso aí, porque muitas vezes a jogadora é criticada, né? Acaba ficando com aquela autoestima baixa, acaba também não correspondendo nos outros jogos, né? O Bonato fez certo. Fez. Acabou. Eu achei interessantíssima essa movimentação do Bonato. Até para mostrar para Elo que não é uma jogadora que o técnico desistiu e que numa hora mais importante pode contar com ela. E Bauru que tá na zona de classificação agora, em 7º lugar. Esperar pros já próximos. Sonhando com o 6º, né? Exatamente. Se esperar tiver para os próximos jogos. Agora vem a sequência pauleira. Vem Minas, Praia, Osasco e Rio. Mas se a equipe Bauruense conseguir beliscar uma vitória, eu diria mais. Eu acho que só precisa de 4 pontos. Mas uma vitória, por 3-1 ou 3-0, 3 pontinhos, já começaria a sonhar em muito com o 6º lugar. Só que teria que também fazer resultado, principalmente contra Valinhos e São Caetano. E claro, contra a Barueri, que deve ser o confronto direto. Eu vou ser sincero, eu acho que a equipe bauruense pode aprontar sim para cima do Minas. Minas não está numa boa fase. A equipe vai sendo comandada pelo técnico italiano, que é muito bom tecnicamente, mas justamente nessa questão do gerenciamento de equipe não está bem. Então eu acho que pode aprontar e muito contra o Osasco, que é por isso que eu acho que o Bauru tem que lutar para ser 6º, para pegar justamente o Osasco no playoff, porque o jogo encaixa. Lá no Zé Liberati eu vejo a equipe bauruense tendo forças para vencer lá. Então, assim, é uma situação que a equipe bauruense tem que começar a trabalhar, mas a gente vê hoje uma equipe mirando alto, não mais pensando lá embaixo como estava há 3, 4 partidas atrás. É isso aí, gente. Vamos falar do Norusca agora. Norusca que estreia na A3 na quarta-feira. Pauleira, hein? Pois é, né, Fran? Até que enfim, essa volta do Norusca. E até bacana, vou pedir até pro Carequeixo, pro Marquinho, mostrar as imagens. Legal ver o clube sendo bem cuidado, né? O clube com o gramado sendo cortado para estreia, passando por pinturas, o pessoal pintando aqui a parte de fora do Alfredo de Castilho, do complexo Alfredo de Castilho, complexo Damião Garcia. É muito interessante ver o cuidado que a diretoria está tendo com o Noroeste. Temos que destacar que não só dentro de campo as mudanças estão sendo feitas, foram feitas já, né? Como fora de campo, esses cuidados para o torcedor. Com certeza, com certeza. Quem vir aqui, quem vir ao estádio Alfredo de Castilho, vai ver um Noroeste super bem cuidado. Isso é de extrema importância. A gente lembra, há um tempo atrás, que até por não ter condições, algumas diretorias a gente via meio que relaxando, sabe? Não dando tanta importância. Hoje aqui a gente já vê guarda no Noroeste, a gente já vê portões eletrônicos, a gente vê um clube bem cuidado, um clube onde não está tendo a questão, por exemplo, dos funcionários sendo atraso de salário. Então é muito importante essa situação. Faz o grupo ter um bom ambiente para lá dentro, no campo, poder render mais. Isso é de extrema importância. E grupo esse que foi formado para subir. Grupo esse que o Tuca Guimarães tem na mão, um dos mais interessantes dessa A3. E a espera de muitos torcedores, né, em lotar esse estádio aqui, o que a gente não viu na Copa Paulista, né, que a gente viu o estádio vazio, com 100, 200 torcedores por jogo. Até porque a Copa Paulista, cá entre nós, apesar de eu particularmente, eu não tenho essa visão, mas tem muito torcedor que não tem apelo à Copa Paulista. Eu particularmente, eu acho que vale mais do que a A3, porque dá a vaga para o brasileiro. Se você tem a vaga para o brasileiro, você tem calendário completo. Que para mim, na maneira de eu entender, é o que falta para o Noroeste ser autossuficiente. É ter esse calendário completo. Então eu particularmente enxergo a Copa Paulista como um baita campeonato. Só que o torcedor tem essa dificuldade de enxergar isso. Prefere a 3, quer ver o time subir para 2, quer ver o time subir para 1. Então o Campeonato Paulista Série 3 costuma geralmente ser mais atrativo ao torcedor. E geralmente são os melhores públicos. E mesmo assim, na Copa Paulista, o Noroeste tem uma baita média de público se você for ver com os outros times. E na A3 do ano passado, apesar da draga que foi o time, a gente não pode tampar o sol com a peneira, o Noroeste tem uma melhor média de público. A gente espera ver isso também esse ano. Bom, Noroeste estreia na quarta. O que esperar dessa estreia? Olha, é um jogo muito complicado. Estreia já é complicado por si só. Você pega uma equipe do Mojimirim, e muita gente acha que a estreia é perfeita. Eu já acho que é o pior momento para você pegar o Mojimirim. O Mojimirim é uma equipe que está sendo formada agora. Fazem apenas 20 dias que a equipe está treinando. Mas é um momento que os caras vão vir aqui para o Bauru,
vai fazer 2 linhas de 4 atrás da linha da bola, vão se defender e vão jogar por uma bola. Se o Noroeste, por exemplo, não sair na frente no primeiro tempo, vai vir a pressão que vem da arquibancada pro Noroeste fazer gol, porque o torcedor sabe que o investimento noroestino é muito maior do que o Mojimirim. O Mojimirim sofreu para pagar a conta do time na Série D do ano passado. Então o torcedor bogoense sabe que o Noroeste tem tudo para vencer. E eu acho que isso aí que mora o perigo. O Mojimirim também conhece isso, vai vir para jogar por uma bola, vai ser um jogo muito complicado. Mas esse jogo também, se o Noroeste abre logo no início do placar, vai passar porteiro. Então, um jogo que aqui precisa ter calma, precisa ter os nervos em dia, e a torcida tem que incentivar todo momento. Se o resultado não vier, claro que já tem que dar a primeira cobrada, não estou falando isso, tem que dar sim. Mas durante a bola rolando, é importante que o torcedor não dê a cobrada para a equipe não sentir tanto. Porque, volto a repetir, o Mogi vai vir para cá, sabendo que o Noroeste é favorito por jogo, vai jogar por apenas uma bolinha, todo mundo atrás da linha da bola. Bom, o Noroeste fez alguns amistosos, né? O que dá para tirar de bom desses amistosos? Sistema defensivo muito sólido. Na minha opinião, o nosso sistema defensivo melhorou muito. O técnico Tuca Guimarães, que tem uma essência ofensiva, ele, nessa pré-temporada, ele viu alguns detalhes defensivos que fizeram falta, na minha opinião, na Copa Paulista, e eu gostei do que vi. Gostei do que vi no sistema ofensivo, a gente melhorou. A gente tem mais nomes de referência, a gente tem mais movimentações. É um elenco que está prometendo muito, Fred. É muito complicado porque a gente sempre espera muito do Norosca, né? Todo mundo sabe que é a grande paixão da cidade. Mas esse ano eu tô para falar para você que está dando tudo certo. Administrativamente a equipe veio muito bem, a montagem do elenco foi muito boa. Tem, na minha opinião, o melhor técnico da Série A3 e, na minha opinião, tem tudo para subir. Bom, mais que um sistema defensivo que a gente já sabe que o Noroeste é bom, né? Já veio mostrando isso, mas o que faltava pro Noroeste talvez fosse do meio campo para frente, né? Principalmente o ataque não estava conseguindo fluir, muitas vezes muitos empates, muitas derrotas por conta disso. O Noroeste ficou mais de 500 minutos sem fazer gol. Melhorou o ataque? Melhorou, eu gosto das opções ofensivas que a equipe noroestina tem. Gosto, por exemplo, do Dindre, é um centroavante que, na minha opinião, vai dar muita alegria ao torcedor noroestino. O Flávio é o menino pra gente ficar de olho. E o nosso meio-campo melhorou também, né? A gente tem um meio-campo com mais posse de bola. O Alex Silva é um jogador pra gente ficar de olho. Um jogador que, apesar de ser forte na marcação, tem um bom passe, tem uma boa distribuição de jogo. Então, assim, a gente vê um elenco sendo formado com uma crescente. E mais do que isso, o Tuca gosta muito de equipes que jogam bem. Tem um toque de bola refinado. E é por isso que essa parte, confesso que é a parte que menos me preocupa. O que mais me preocupava é a questão do sistema defensivo. Porque equipes do Tuca geralmente são muito boas ofensivamente. Só que defensivamente ficavam devendo um pouco. E eu vejo uma segurança hoje defensiva na equipe noroestina. O Marcelinho é um senhor zagueiro. É algo fantástico a gente ter numa Série 3 um jogador no nível do Marcelinho. É um jogador que passa uma segurança fantástica. Tá fazendo uma boa dupla com o Jean-Pierre. O Ferreira passa segurança no gol. No meio campo, além do Alex Silva, que é um jogador que eu já destaquei, eu gosto muito da manutenção do Michael Douglas, gosto muito da manutenção do Kleber, é um setor ali que a gente tem muito a crescer ainda. E no ataque, gosto da contratação do Ginder, gosto da contratação do Flávio. O Fran, que foi o último jogador que entrou, é um jogador ainda que vai sentir um pouco nesse início, na minha opinião, mas lá pra frente pode vir dar muita alegria ao clube, porque é um jogador com um passe diferenciado, com um chute diferenciado. Então, assim, é um time que foi formado, na minha opinião, de uma maneira correta. O pessoal viu o que precisava. Não veio o nome que a diretoria queria, até agora posso falar. A diretoria chegou a sonhar com a volta do Edno, que fez história. Eu não vi o Noroeste lá de trás, mas o Noroeste que eu vi, o Edno participou do melhor Noroeste que eu já vi. E seria um jogador até para voltar para a autoestima do torcedor. A diretoria chegou a fazer proposta. Chegou até no momento ter um acerto com o jogador, mas aí ele teve uma proposta melhor. O Edno que disputou a Série B ano passado pela equipe do América Mineiro. Dos jogadores que ficaram e dos jogadores novos, quem que você acha que vai se destacar? Olha, eu gosto muito, mas muito mesmo, até para ter essa situação de meio campo, de jogador que chega e jogador que ficou. Eu acho que a dupla no meio campo nosso, o Michael Douglas e o Alex Silva, vão ser os grandes destaques da equipe.
Nesse meio campo, o Alex e o Maicon vão dominar o jogo, vão distribuir muito bem a bola e é, na minha opinião, o ponto mais forte da equipe nordestina. Isso aí, gente. Lembrando que tem novidades na TVC, né? Pois é, tem muita novidade. Esse programa a gente gravou hoje especial aqui no Alfredo Castilho. Primeiro porque o nosso estúdio está reformando e a partir da semana que vem tem uma novidade. Mas a gente pensou, onde que a gente vai gravar? Vamos gravar no Alfredão, até porque uma das novidades tem a ver ao Noroeste. A TVC Bauru é orgulhosamente a casa do Noroeste nessa Série 3. Todos os jogos fora de casa, você, torcedor noroestino, vai poder acompanhar pelo canal 13 da NET e também pelo Facebook da TVC Bauru. Jogos em casa a gente precisa ver alguma coisa, já é certeza que na TV a gente não vai poder transmitir, a gente está vendo alguma coisa na questão da internet. Mas jogos fora já está confirmado. Tem jogo no Norusca fora de casa, tem TVC Bauru. Que ótima notícia, né? Norusca precisava disso. Ah, mais do que isso, né, Fran? A gente já transmitiu vôlei, a gente já transmitiu basquete. Faltava o mais amado de Bauru, né? Faltava a gente transmitir o Norusca. Então é muito legal tomara que a gente consiga, não só neste ano, mas também próximos anos, continuar com essa parceria. É isso aí, gente. Então TVC Esporte Mais fica por aqui. Hoje, no nosso Alfredão aqui, né? Um programa especial para você. Na semana que vem a gente volta com muita novidade, estúdio novo. Você não perde, não. Tem até vinheta nova. Será que vamos dar um aperitivo pro pessoal? Vamos? Será que o pessoal vai poder ver a vinheta nova? Será? Vamos soltar? Vamos soltar? É isso aí, gente. Até o programa que vem. Tchau, tchau.